Êxodo capítulo 3. Êxodo capítulo 3 diz assim na minha tradução: Moisés pastoreava o rebanho do seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía no meio da sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou, porque a sarça não queimava. Vou ver isso de perto. O Senhor viu que ele se aproximava para observar, e então, do meio da sarça, Deus o chamou: Moisés, Moisés. Eis-me aqui, respondeu ele. Então disse Deus: não se aproxime, tire a sandália de seus pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Disse ainda: eu sou o Deus do seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Disse o Senhor: de fato tenho visto a opressão do meu povo no Egito, e tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitos, e sei o quanto eles estão sofrendo. Por isso decidi livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa, vasta, onde há leite e mel com fartura, a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus, dos jebuseus, pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim, e tenho visto como os egípcios os oprimem. Vá, pois, agora, eu o envio a Faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Moisés, porém, respondeu a Deus: quem sou eu para apresentar-me ao Faraó e tirar os israelitas do Egito? Deus afirmou: eu estarei com você. Feche os seus olhos, se você pode. Pai, essa é a tua palavra, e nessa noite em graça pedimos que o Senhor fale conosco, que o Senhor tenha liberdade nessa noite na nossa mente e no nosso coração, que a tua palavra, que é poderosa, tão logo ao sermos expostos e ministrados a ela, possa mudar a nossa cosmovisão, a nossa percepção diante dos desafios que nós enfrentamos. Essa é a nossa oração, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Bom, eu queria na nossa conversa de hoje falar um pouquinho sobre esse chamamento de Moisés e sobre esse Deus poderoso. Mas antes eu queria fazer uma pergunta para você: quem é Deus para você? Eu queria que você perguntasse isso para a pessoa que está do seu lado: quem é Deus para você? Pergunta aí para essa pessoa que está do seu lado aí: quem é Deus para você? O que essa pessoa disse? Respondeu. Tem gente que diz: é tudo, né? Já resumiu logo, em 4 letras: Deus é tudo para mim. Porque diante daquilo que para nós representa ou se configura esse Deus poderoso, as outras coisas elas vão transcorrer. Se eu acredito que esse Deus, ele não é poderoso, ou se eu acredito que ele é poderoso, mas que ele não está realmente preocupado comigo, eu não tenho a capacidade de acreditar que é possível que as coisas aconteçam na minha vida. Se você olhar para a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, em tudo o que Deus faz, em tudo o que ele deixou para nós, ele sempre usou pessoas, porque Deus usa pessoas. E Deus usa pessoas extraordinárias. Deus usa pessoas fantásticas. Deus usa pessoas comuns. Deus usa pessoas improváveis. Deus usa pessoas, independente da configuração dessas pessoas. Deus está sempre utilizando pessoas. E qual é a finalidade de tudo aquilo que Deus faz? O porquê que Deus faz o que Ele faz? Deus faz o que Ele faz, não por causa de mim, nem por causa de você. Tudo o que Deus faz, Ele faz para a sua glória. Tudo o que Deus faz, Ele faz para a glória do nome dEle. Por isso que em Romanos do capítulo 11, Ele descreve: porque dEle e por meio dEle e para Ele são todas as coisas. Então tudo o que Deus faz é para a glória do nome dEle. E aí, a gente vai entrar um pouquinho dentro desse contexto bíblico aqui, para você entender um pouco do que aconteceu.
Depois da morte de José, que foi governador do mundo antigo e que conseguiu salvar, né, dentro de um propósito de Deus, salvar todo o povo hebreu através da fome, colocando José como governador e dando ele a capacidade de administrar o mundo antigo. Depois da morte de José, o faraó que assumiu o trono, ele já não tinha mais tanta afeição aos hebreus. E os hebreus, eles se multiplicavam de uma forma extraordinária. E a Bíblia fala que ele ficou com medo de haver uma rebelião e por isso resolveu fazer uma espécie de controle de natalidade. Por isso, Faraó resolveu assassinar todo menino afogado no rio Nilo. Então toda criança que nascia de parto das hebreias, se fosse um menino, era lançado no rio Nilo, era comido pelos crocodilos ou morria afogado. E aí a gente precisa entender o contexto, Juan, que todas as vezes que a nossa vida entra numa zona de conforto, a gente estagna e a gente paralisa. E todas as vezes que a zona de conforto nos atinge, Glautinho, nós estamos fadados a não crescer, nós estamos fadados a não avançar, porque zona de conforto não gera crescimento para ninguém. Todos nós crescemos no desconforto. É exatamente num processo de desconforto que há o crescimento em todas as áreas das nossas vidas. Mas nós não queremos o desconforto. Nós queremos crescer, apesar de estar vendo que algumas pessoas, elas estão pagando um preço, porque cristão diz que todo o preço já foi pago. Não foi todo o preço que foi pago. Foi o preço da morte de Jesus no nosso lugar. Mas para tudo que você faz na vida existe um preço. Eu fui para aquele país lá e, curiosamente, ninguém entendia a minha língua. E olha que eu tentava me comunicar com as pessoas. Eu falava devagar e as pessoas não entendiam. E aí, em algum momento, eu pensei, por que que eu não me dediquei? Por que que eu não paguei um preço de aprender o inglês? E aí todas as vezes que eu queria alguma coisa, eu tinha que chamar uma pessoa que falava inglês, ou eu tentava ali na raça, na mímica, nas libras, falar alguma coisa. E na maioria das vezes dava errado. Teve uma vez que eu peguei um Uber lá em Acaba e eu negociei com o cara, Deus sabe como, e eu dei o dinheiro para ele. E eu agradeci, thank you, my friend, e saí do táxi, e ele ficou com a porta aberta, e daqui a pouco o cara veio atrás de mim, meu irmão, porque o valor não era aquele, né? Então a gente acaba percebendo que se você quer, você tem que pagar um preço. E a Bíblia fala que os hebreus, eles viveram uma crise, e toda crise, ela é um celeiro para a oportunidade. Porque houve um controle de natalidade, e agora os hebreus estavam ameaçados, e de repente uma mulher chamada Joquebede, ela engravidou, a mãe de Moisés. Só que Joquebede, ela foi diferente de todas as hebreias. Ela acreditou não naquilo que os olhos dela disseram para ela, ela acreditou que era possível um plano mirabolante. Ela acreditou que ela podia pegar um bebê de 3 meses de idade e pegar um cesto, colocar betume nele e lançar esse cesto no rio Nilo, cercado de crocodilo, e o crocodilo não ia comer o menino, e o menino teria um destino certo. Era um plano que tinha tudo para dar errado, mas ainda assim ela acreditou. Porque quando a gente decide acreditar, mesmo diante de uma impossibilidade, quando você tem uma palavra de Deus, ou quando você no seu coração tem uma convicção de que aquilo é possível, de que Deus pode realizar, e ainda que as pessoas à sua volta, elas comecem a questionar e dizer que isso não é possível, se você for fiel e perseverar, você verá a glória de Deus. Joquebede, ela, diante de tudo o que estava acontecendo, ela conseguiu esconder aquele menino até 3 meses de idade, e quando não tinha mais como esconder, ela resolveu lançar o menino no rio Nilo. E provavelmente Miriam ficou assistindo quando a filha de Faraó ia se banhar. Olha só que plano. Ela viu o menino chorar, pegou o menino, e aí Miriam logo chegou e disse: você quer que eu chame alguma hebreia para poder ser a mãe de leite desse menino? E ela disse: sim, quando ele terminar de amamentar eu vou levar ele para o palácio. E Moisés, ele foi criado pelos hebreus, ele foi criado pela sua mãe Joquebede, ele foi criado pelo seu pai Arão, e eles receberam do Egito para isso.
Você pensa, que coisa ilógica. Você pensa Joquebede grávida e os filhos de todas as mulheres sendo mortos e todo mundo dizendo, o seu filho vai morrer, o seu filho vai morrer. E ela decidiu acreditar que era possível. Mas como que seria possível o seu filho ser salvo se o filho de todo mundo seria morto? Porque Joquebede decidiu não acreditar naquilo que os olhos dela estavam projetando. E a fé é exatamente isso. E aí eu queria que você imaginasse quanta expectativa foi colocada em Moisés, porque ele aprendeu sobre esse Deus, um Deus não de coisas nem de lugares, mas um Deus de pessoas, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, e ele foi ensinado pela sua mãe, pelo seu pai, numa cultura hebraica, sobre todos os feitos desse Deus poderoso. E a psicologia diz que até os 7 anos de idade o caráter do indivíduo é formado, porque até 7 anos de idade a criança ela é como uma esponja, ela absorve tudo o que está à sua volta. Se ela está sendo criada por um pai que é mentiroso, ela vai absorver. Se ela está sendo criada numa cultura onde ela não é corrigida, ela vai absorver aquilo e o caráter vai ser desenvolvido, porque caráter é o conjunto de habilidades adquiridos ou desenvolvidos de acordo com o tempo que define quem você é. O que é caráter? É aquilo que você escolhe quando você é pequeno diante do mundo que você é cercado. E a Bíblia fala que Moisés ele foi criado e agora ele foi para o palácio e ele foi criado como um príncipe. Em Atos, Estevão diz que ele foi criado em toda a ciência e em toda a sabedoria. Estevão diz que Moisés era um homem extraordinário e ele foi criado em toda a ciência, em toda a sabedoria. Ele foi criado na Universidade do Sol. Você imagina um hebreu pobre que teve a oportunidade de se tornar um príncipe. Ele foi criado diante do luxo, ele foi criado diante das melhores roupas, das melhores comidas. Tudo aquilo que era de melhor foi colocado diante dele. Algumas correntes teológicas dizem que ele falava muitos idiomas, que ele estudou na Universidade do Sol, que ele foi formado em areógrafo. O fato é que Moisés não era qualquer pessoa. Moisés era acima da média. Repita comigo, acima da média. Ele era acima da média. Moisés não era um improvável. Moisés não era um Rafael Lemos, Moisés não era um Juan, Moisés não era um improvável, Moisés era acima da média. E às vezes quando Deus vai usar pessoas acima da média é um pouco mais difícil para nós. É um pouco mais complicado, porque todas as pessoas que na Bíblia Deus usou, elas foram humilhadas e elas precisaram, Michele, se humilhar. E existe uma diferença entre ser humilhado e se humilhar, porque às vezes na nossa caminhada existencial de fé nós passamos por humilhação, nós somos envergonhados. Por exemplo, Davi, ele foi humilhado pelo pai dele. Davi, ele foi envergonhado pelos irmãos, mas Davi, ele também se humilhou. Davi, ele contrariando talvez aquilo que ele gostaria de fazer em obediência ao seu pai, ele servia. Ele não foi convidado para uma festa, mas ainda assim, quando foi chamado, ele podia reclamar e dizer, e simplesmente o texto diz que ele chegou e atentamente atendeu ao seu pai. Davi, ele foi humilhado e ele se humilhou. Se você olhar na história de José, ele foi humilhado pelos seus irmãos, ele foi vendido por eles, mas de que forma ele se portou diante dessa humilhação? Ele também se humilhou, ele se colocou numa posição de humildade. A Bíblia fala, eu pedi para ela colocar um versículo que se encontra no livro de Filipenses, no capítulo 2, no versículo 5, dá para colocar aí? Filipenses 2, 5. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que deveria apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, fez o quê? Fez o quê, gente? Humilhou-se. Existe uma diferença de estar passando um estado de humilhação e de se humilhar. A Bíblia fala que Agar, depois que ela engravidou Sara, a sua senhora,
começou a humilhar Agar, e ela foi envergonhada, e ela começou a sofrer humilhações, e diante de uma grande humilhação, a Bíblia fala que ela fugiu para o deserto. E quando ela fugiu para o deserto, o anjo do Senhor apareceu para ela e perguntou para ela: de onde você vem e para onde você vai? E ela disse: eu vim fugir da minha senhora, que constantemente tem me humilhado. E o anjo disse para ela: volte e se humilhe para ela, porque tem gente que mesmo sendo humilhado não se humilha. E Deus não usa ninguém que não se humilha, que não tem a capacidade de negar a si mesmo, que não tem a capacidade de reconhecer que em algum momento, buscou para si aquilo que era de Deus. Porque se existe algo que Deus não divide com ninguém, é a glória dele. Deus não divide a glória dele com ninguém. Eu preguei sobre José quinta-feira e eu falei: José, ele não tinha síndrome de primeiro lugar. José, em nenhum momento ele foi o primeiro. Com os irmãos ele era o penúltimo, não foi o primeiro. Mas ainda assim isso não impediu os planos de Deus acontecerem na vida dele. Na casa de Potifar ele foi o segundo, ele não foi o primeiro. Mas isso não atrapalhou ou impediu que Deus usasse ele poderosamente. Quando ele foi o governador, ele não foi o primeiro. E tem muita gente que acha que se não for o primeiro, que se não for o líder, que se não estiver à frente, não pode, não acontece, Deus não vai usar. E a gente acaba percebendo que a gente precisa se humilhar. A gente precisa reconhecer que é se esvaziando de si mesmo que a gente vai ser cheio de Deus. Moisés, ele era muito cheio dele mesmo. E o texto diz que com 40 anos de idade, ele passeando e visitando as obras, ele viu um egípcio subjugando um hebreu. E ele resolveu naquele momento, diante talvez de muitas expectativas que haviam sido projetadas sobre ele, a mãe dele, o pai dele, os irmãos dele, dizendo de que forma ele foi salvo, de que maneira Deus iria usar a vida dele. E ele falou: agora serei eu. E tudo diria que sim, porque ele era um príncipe, ele estava na linha sucessória para o trono, mas Moisés, ele quis ser usado por Deus com a sua força do braço. E todas as vezes que a gente quer fazer a obra de Deus e fazer da nossa maneira com a força do nosso braço, irmãos, aquilo que Deus faz na sua vida você nunca vai conseguir explicar, porque se você conseguir explicar, não foi Deus que fez, foi você. Foi a obra das suas mãos. E o texto diz que quando ele matou aquele egípcio e enterrou, e matou, Deus sabe como, ele havia estudado Kung Fu, sei lá, da época, ele matou. E no outro dia ele foi envergonhado, ele foi revelado e ele resolveu fugir. Sabe quando a gente recebe um estímulo aversivo? Sabe quando a gente tem a motivação boa? Sabe quando a gente acha que Deus vai fazer na nossa vida? Quando a gente acredita que Deus está com a gente, e quando a gente tem um chamado, a gente tem uma boa voz, ou a gente tem um bom talento para tocar, ou a gente tem algum talento para fazer alguma coisa, e de repente a gente começa a fazer, mas vem uma frustração, vem uma decepção, vem um líder narcisista, alguém que corta, que poda, alguém que de alguma forma não é usado por Deus e sim pelo diabo para nos afrontar, e de repente a gente diz que não quer mais. E agora Moisés, ele resolveu fugir, e ele não fugiu por 1 ano, ele não fugiu por 2 anos, Moisés, ele fugiu por 40 anos. Eu vou perguntar para você, ele começou o ministério dele com 80 anos, ele não poderia ter começado com 60? Porque Deus não poderia ter aparecido para ele lá no deserto com 60 anos? Poderia, Eduardo. Mas Moisés precisava se esvaziar. E eu não sei se você sabe disso. Segundo uma cultura judaica, ser pastor de ovelha é uma profissão não muito honrosa, sabe? E Moisés, agora que era príncipe, formado em areógrafo, que tinha estudado na Universidade do Sol, passou a ser pastor de ovelhas, por opção não, por uma questão de sobrevivência. Moisés, ele precisou se humilhar, porque Moisés achou que ele estava pronto, Moisés achou que ele podia, Moisés achou que de acordo com tudo aquilo que ele havia preparado, ele falou, serei eu, e Deus pegou tudo aquilo que ele achava que era habilidade dele e falou, isso aí não serve para nada, porque quando Deus quer, Deus usa sem a sua habilidade. Escute o que eu vou dizer para você, Deus não se impressiona com a sua habilidade, Deus não se impressiona com o seu talento, Deus não se impressiona com nada aquilo de bom que você possa fazer. Deus, ele se impressiona com a nossa capacidade de renúncia, com
com a nossa capacidade de renunciar aos manjares que são oferecidos, a nossa capacidade de renunciar àquilo que a gente muito quer por um momento, diante daquilo que a gente mais deseja para a vida inteira, assim como José, que impressionou a Deus quando a mulher de Potifar tentou o seduzir. Você acha mesmo que um jovem de 28 anos de idade, a testosterona, meu irmão, lá em cima, você imagina, ele não queria se deitar com aquela mulher ali? Jovem, nunca tinha tocado numa mulher, e a mulher começou a se acariciar dele, e ele disse: eu não posso trocar aquilo que eu quero no momento por um propósito eterno. E todas as vezes que a gente troca aquilo que a gente mais deseja na vida por aquilo que a gente deseja em 5 minutos, isso mostra para nós que nós não estamos dispostos a renunciar. Nós não estamos dispostos a impressionar a Deus, porque Deus se impressiona com a nossa capacidade de renúncia. Renúncia daquilo que você quer fazer, mas você não faz, porque você tem um alvo, você tem uma meta, você tem um objetivo. O Bernardinho diz que nós conhecemos verdadeiramente quem nós somos na crise. É na dificuldade. Sabe, é quando a crise chega que você tem a oportunidade de mostrar quem você é. Porque quando tudo está bom, todo mundo consegue. Quando o vento é favorável, é fácil. Quando tem dinheiro, é mole empreender. É fácil. O difícil é você administrar quando não tem nada. É na crise. É quando tudo diz que não. É quando tudo está fechado e a pandemia chega. E aí você começa a ouvir todo mundo. Não, é hora de ficar todo mundo dentro de casa. E você acredita que é possível, mesmo que todo mundo diga que não. Mesmo que todo mundo diga que não é possível. Porque, escute o que eu vou dizer para você. O fracasso sempre vai querer companhia, Fabiano. Pessoas fracassadas sempre vão dizer para você: não tenta não. Não vai não, rapaz, está em crise, é difícil. Você está doido? Você vai fazer isso agora? Porque essas pessoas não querem que você avance, não querem que você tente. Fica aqui comigo, porque se você avançar, eu vou ficar aqui sozinho, porque eu não tenho coragem de renunciar a algumas coisas, eu não estou disposto a fazer isso, então eu quero companhia. Então a maioria das pessoas que cercam você e que dizem para você: não vai dar certo, são pessoas fracassadas. São pessoas que têm medo de tentar. São pessoas que preferem aconselhar você a desistir. E a Bíblia fala que com 80 anos de idade, no deserto de Horebe, um arbusto começou a pegar fogo, que era costume. O sol lá, nos dias de hoje, no verão, chega a 45, 50 graus. 50 graus. Eu estava em Itaboraí hoje, sua terra, né, Itaboraí? 50 graus, 40 graus. Eu parei para almoçar em Itaboraí, 40 graus, eu falei: sangue de Jesus, meu irmão. Abriram a porta aqui do inferno e não falaram nada. E aí quando chegou na Via Lagos, já 33, eu falei: eu estou indo para Canaã, meu irmão. Cheguei. Quem está em Canaã, dá um glória a Deus aí, meu irmão. Me perdoe o pessoal de Itaboraí que está assistindo a live aí, que vai me excluir. Mas a verdade, irmãos, é essa, que a gente precisa escolher aquilo que a gente quer viver na nossa vida. Moisés, ele foi chamado por Deus, e a Bíblia fala que ele chegou perto, ele viu aquela árvore pegando fogo e não se queimava, e ele ficou curioso, e a curiosidade fez com que ele se aproximasse, e o texto diz que à medida em que ele correspondeu a um sinal de Deus, porque quando você corresponde a um sinal de Deus, tudo muda na sua vida, tudo começa a mudar na sua vida. Tudo que você precisa é corresponder a um sinal de Deus. E o sinal de Deus vem através de uma palavra, o sinal de Deus vem através de um sonho, o sinal de Deus vem através de alguém que diz algo para você, o sinal de Deus vem através de uma mensagem como essa. A Bíblia fala que aquela árvore começou a pegar fogo, mas não consumia, era um sinal de Deus, e o texto diz que quando Moisés correspondeu ao sinal, Deus falou com ele: Moisés, Moisés, e disse para ele: eu sou o Deus que você conheceu quando você era pequeno. Eu sou o Deus de pessoas. Eu não sou o Deus de lugares nem coisas. Eu sou o Deus de Isaac, de Abraão, de Jacó e de José. Eu sou o Deus dos seus pais. E eu tenho ouvido o clamor do meu povo. Sabe qual era o estado de Moisés? Desacreditado. Alguém que era um príncipe, alguém que tinha muitas expectativas sobre ele, alguém que tinha fama, alguém que tinha nome, alguém que tinha conhecimento, alguém que falava vários idiomas, mas alguém que se frustrou e resolveu abandonar tudo.
E quantas são as vezes na minha vida, na sua vida, que diante de estímulos aversivos, de coisas que aconteceram, a gente resolveu não mais querer? A gente resolveu não mais colocar a mão. Eu me lembro, Juan, no dia de hoje, como se fosse hoje, quando eu cheguei no Centro Evangelístico Internacional, aquele seisinho lá, sentava no último banco, não era nem cadeira, era aquele banco de madeira, sentava no último, eu e Carlinha, e falava aqui para ela, assim, ainda falava para ela, não fale com ninguém, porque a gente não vai fazer amizade aqui, a gente veio aqui para adorar a Deus, porque igreja tem problema, ferido, decepcionado, não quero mais, acabou, não vou me desviar, porque eu fui alcançado pela graça, mas eu não quero mais, como quem eu tenho vontade, como quem alguém que foi comprado com preço de sangue, tem o direito de decidir agora pelo que quer da sua vida, e depois de 2 anos, não foi um ano, não foi um mês, não foram 2 meses, foram 2 anos, Vinícius, indo aos domingos, sentando no último banco, e uma igreja que não era tão grande como essa, e o pastor vendo, e o pastor perguntava para todo mundo quem eu era, mas ninguém me conhecia. Toda vez que tinha evento, eu não queria, e eu falava, a gente não vai para nada, a gente não vai fazer nada. Um dia o pastor falou, não sai ninguém não, segura o obreiro aí, o portão aí, e eu falei, não vai dar certo isso. Aí o irmão foi dar a bênção, ele foi para lá, e as pessoas saíram, eu já fui por trás assim com o Carlos, assim ó. Aí ele falou, rapaz, tudo bem? Eu queria falar com você, como que é o seu nome? Falei, eu? Ele falou, então, queria conversar com você, rapaz, ninguém te conhece aqui. Aí eu falei, tá, me dá seu telefone. Aí eu anotei, ele anotou o telefone, aí ele me ligou, falou, queria conversar com você. 2 anos ali sentado, cara. 2 anos sendo alimentado, mas 2 anos não querendo nada. Quando eu não queria ir no culto, eu não ia. Eu não tinha compromisso, eu estava ali. Eu tinha o meu relacionamento com Deus, todo mês eu botava um X no dízimo, mas eu não botava nem o meu nome. Eu só botava o valor, e eu falava, o meu compromisso é com Deus, não é com o homem. E aí, sentado diante dele, foi Robério, ele falou assim para mim, e aí rapaz, conta a sua história. Ele falou, eu estou aqui, mas eu não quero me envolver, sabe? Eu falei para ele assim, eu estou no meu momento, cara. Eu estou no meu momento. Eu estou no meu time, eu não quero. Sabe? Eu imagino Deus lá de cima, com um propósito na minha vida, olhando para mim e falando, cara, você é um cabeçudo, rapaz. Você acha que você sabe tudo? Eu tenho tanto para fazer. Eu tenho tanto para fazer e você aí... E simplesmente ele foi usado por Deus, ele foi ousado, ele disse para mim, eu tenho algo de Deus para você. Você acha mesmo que Deus tirou você da onde tirou, para você limpar o banco da igreja com essa calça que você vem domingo? Pensa numa chinelada, numa criança mal criada, sabe? E deu. E eu falei, não, eu recebo, mas eu não quero. E ele falou, amém, é você que escolhe. E ele falou, amém. E eu saí daquela conversa reflexivo, mas o coração duro, coração ferido, coração machucado, cheio de mágoa, sabe? Por ver coisas erradas na igreja, por ver líderes narcisistas, por ver coisas absurdas. Mas Deus nunca desiste de nós. Para Moisés demorou 40 anos. Para mim demoraram-se 2 anos. Algum tempo atrás, João, eu sempre digo isso, que uma pessoa me perguntou como que eu me sentia sendo tão jovem, pastor de uma igreja tão grande, que tem crescido tanto. E eu parei por um momento e eu cheguei à conclusão que eu me sinto atrasado. Eu me sinto atrasado porque eu atrasei os planos de Deus por 2 anos. Porque eu fui rebelde, eu fui negligente diante de decepções, não com Deus, mas com pessoas. Moisés se decepcionou com ele mesmo porque ele colocou força e energia do seu braço. Ele achou que ele poderia libertar os hebreus, mas Deus usa pessoas e Deus não faz nada sozinho. Tudo o que Deus faz em parceria com o homem. E é nesse momento que Deus fala para ele, olha, vai lá e fala para Faraó libertar o meu povo, e quando vocês chegarem no deserto, vocês vão prestar culto a mim,
porque tudo o que Deus faz é para a glória do nome dele. E Moisés ali, que conhecia esse Deus, que cobriu o seu rosto, que teve medo, porque foi crescido, sendo ensinado sobre esse Deus e as maravilhas que esse Deus havia realizado, Moisés ele foi despertado. Mas Moisés estava ferido, Moisés não queria mais, Moisés não acreditava mais que era possível, sabe? Porque ele já estava há 40 anos ali no deserto, porque ele tinha 80 anos de idade, porque ele já era velho. E Moisés ele começou a fazer aquilo que eu e você fazemos, dar desculpas para Deus, como por exemplo, ouvindo essa mensagem agora, e as desculpas e justificativas vêm na sua cabeça, mais isso, mais aquilo, mas a Bíblia fala que Deus começou a desarmar cada uma das justificativas de Moisés. E para cada justificativa que Moisés dava, Deus trazia uma solução. E Deus disse para ele: eu serei com você. Deus disse: eu serei com você. Assim como Jesus disse em Mateus no capítulo 28, no último versículo: eis que eu estarei com você todos os dias. E será que é o bastante? Será que é o bastante Jesus dizer que está com a gente? Porque Jesus disse que estaria, e diante de situações nós nos ferimos, nos decepcionamos e deixamos. Hoje eu estava almoçando com uma pessoa, que o pai dessa pessoa teve uma importância muito grande no reino de Deus, e essa pessoa simplesmente se desconectou. Essa pessoa simplesmente não quer mais, mas essa pessoa visivelmente tem um chamado, essa pessoa visivelmente tem algo em Deus para ela. E eu disse para essa pessoa: e aí, cara, o que você pensa? Não, eu estou dando um tempo, eu não quero me envolver em ministério. Eu falei: ministério? Você acha que eu estou falando algo para você, por algo que você possa fazer no centro evangelístico? Tem pessoas demais fazendo. Não tem a ver com aquilo que as suas mãos podem fazer, e sim com o propósito que Deus tem para você, com um legado eterno. O que você quer que as pessoas contem no dia que você não estiver mais aqui? Foi um mediano, passou aí pela vida, sabe? Não deixou nada escrito, porque depois que morre todo mundo é bom, né? Você vai no velório, quem morre, pessoa boa, Tem um velório que tem uma história que diz que o pai, a esposa e o filho estavam lá, e aí foi um amigo do trabalho, chegou diante do túmulo e falou: amigo, esse cara é amigo, pessoa maravilhosa no trabalho, companheiro. Aí chegou o pessoal da família: pessoa maravilhosa, cara, isso aqui era um primo incrível. Aí o irmão falou assim: uma pessoa incrível, tinha problema com todo mundo, mas na hora que morre, vira santo. A mãe chegou para o filho e falou: vai lá, meu filho, vê se é seu pai mesmo, que eu acho que a gente está no velório errado. Por que não é? Não é essa pessoa que a gente conhece. E Moisés ouviu o chamamento de Deus e ele resolveu corresponder às expectativas de Deus. Sem agora uma coroa na cabeça de príncipe, sem as habilidades para serem usadas por Deus, um homem que tinha dificuldade na sua fala, e Deus falou para ele o seguinte: tudo o que você acha que você tem de bom é lixo, porque sou eu que faço. Sou eu que faço quando quero e o que quero, e na vida de quem eu quero. E Deus transformou alguém que era extraordinário, segundo Estevão, num pastor de ovelhas que havia desacreditado dele. Pergunta para a pessoa que está do seu lado: e você, qual é a sua história? Pergunta aí: qual é a sua história? Qual é a sua história? Porque numa noite como essa, numa noite comum, no domingo comum, através de um sinal de Deus, e você corresponder a esse sinal, que tudo muda na sua vida. No último domingo, antes de eu sair de férias, eu tinha ministrado aqui, e um irmão veio aqui, e ele tinha sido meu líder de jovem quando eu, perdido, que não queria nada com Deus, desacreditado. Ele falou assim para mim: vai ter um retiro espiritual, eu quero que você vá. E eu falei para ele: eu não vou em retiro de igreja, cara, eu não quero mais. E ele falou: meu filho, Deus tem uma obra na sua vida. E eu falei: obra? Todo mundo fala isso é papo de pastor. E aí ele falou: meu filho, vamos, porque você vai ter uma experiência com Deus, e no momento em que você tiver uma experiência com Deus, a sua vida será marcada, e você nunca mais será o mesmo. Eu nunca falei isso no microfone aqui, eu sempre digo isso no Amós. E eu falei para ele o seguinte: eu vou,
mas eu só vou se você permitir que eu leve uma barraca de acampamento. Ele falou, barraca? A pessoa vai ficar no alojamento, meu filho. Eu falei, mas eu só vou porque se puder levar uma barraca. E aquele homem, ele teve a sensibilidade, sabe, Juan, de naquele momento flexibilizar aquilo que talvez para todos não era flexível. E ele falou, não, você pode ir, meu filho. E eu levei uma bola de maconha desse tamanho para o retiro espiritual, para fumar no retiro. E eu falei, quando chegar a noite, está todo mundo dormindo, eu vou apertar um fino e eu vou ficar tranquilo. Só que naquela madrugada eu experimentei uma dose mais forte da graça de Deus. Naquela madrugada eu não imaginava que eu teria um encontro com a graça de Deus. E eu ouvi nesse ouvido aqui, irmãos, eu sou para você a mãe que foi embora. Eu sou para você o pai que te abandonou. Naquela madrugada o Senhor mandou um sinal para mim e eu decidi corresponder àquele sinal. E através da atitude daquele homem, a minha vida mudou. A minha história mudou. Deus constituiu uma família, alguém que não tinha referências de família na sua casa, alguém que vem de uma família marcada por litígios e divórcios e brigas, e segundos e terceiros casamentos. Deus resolveu usar alguém improvável para a glória do nome dele. Mas no meio da caminhada me decepcionei, me feri, fiquei 2 anos sentado. Qual é a sua história? Em qual ponto você está da sua vida? Por que você parou? O que fez você não acreditar mais que é possível Deus usar você? Eu queria que você se colocasse de pé. Eu queria que você fechasse seus olhos. Não olhe mais que é possível, mas é impossível para você, mas Deus muda tudo. Então, de olhos fechados, se essa palavra falou com você, eu queria orar com você no seu lugar. Eu queria que você correspondesse ao sinal que Deus fez a você, levantando uma de suas mãos. Levante uma de suas mãos, se essa palavra falou com você. Pai, no nome de Jesus, que homens e mulheres correspondem ao sinal que o Senhor enviou hoje aqui e se colocam à disposição mais uma vez, talvez feridas, decepcionadas, frustradas, desacreditadas, mas assim como Moisés, que tinha tudo na primeira fase da sua vida, mas para o Senhor não era o suficiente. Quando ele já não tinha mais nada, que o Senhor pegou e usou poderosamente. Eu quero declarar que para cada mão erguida, que o Senhor possa liberar um bálsamo, um óleo, uma unção nova, restauradora, revigoradora, um óleo fresco, uma unção de cura, para que o Senhor possa levantar esse homem e essa mulher para o chamado que o Senhor tem. Não importa a idade. Moisés tinha 80 anos, não importa mais o que faz ou o que deixa de fazer, as habilidades. O Senhor não chama os capacitados, o Senhor capacita aqueles que o Senhor decide usar poderosamente. Por isso eu declaro profeticamente, onde houver uma mão erguida nessa noite, que o Senhor possa contar para o propósito que o Senhor tem na vida desse homem e dessa mulher. Eu declaro profeticamente, estartado nos céus, o chamado de Deus na sua vida. Pai, obrigado pelos louvores, obrigado pela palavra, obrigado porque o Senhor nunca desiste de nós, obrigado porque o Senhor sempre vem ao nosso encontro, obrigado porque o Senhor é um Deus de segunda chance, obrigado porque o Senhor sempre está com expectativas ao nosso respeito. Guarda a nossa casa, os nossos filhos, repreenda todo o intento do inferno sobre nós, e que essa semana que começa hoje seja a melhor semana da nossa vida. Se você crê e recebe, dê a melhor salva de palmas a Ele. Deus te abençoe, valeu!